Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos nos aconchegar, né, nesses ensinamentos que a doutrina tem para nos trazer, e aí a gente aquece a alma, né? E o corpo também, né? A gente vem aquecidinho, mas aí a gente vem também para a gente ouvir, né, coisas boas, para ouvir explicações que vão nos ajudar, nos dar forças para a gente, né, seguir aí na nossa jornada. Vamos começar com a nossa prece, depois nós vamos ter a nossa irmã Cristina Ferro com o estudo da noite. Nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui e pedimos que a nossa reunião possa transcorrer com muita tranquilidade, que os espíritos amigos estejam presentes, nos auxiliando nesse trabalho que aqui é feito, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja instruída, seja ajudada, e que todos nós possamos agregar mais um pouco de conhecimento na nossa prática do dia a dia, né, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro, falando sobre a perfeição moral. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui. A gente trava algumas lutas para chegar aqui, mas quando a gente chega, dá aquele alívio, né? Hoje eu trouxe para a gente esse tema da perfeição moral, que é um tema que, apesar da gente estar sempre falando sobre isso, né, mas é muito importante. Eu vejo que, através da observação do cotidiano, que a gente às vezes pergunta às pessoas: oi, tudo bem? Né? Ou a pessoa responde tudo bem como algo muito automático, ou então desfia-se um rosário das todas as coisas ruins, de tudo que vem acontecendo, e a gente percebe que as pessoas estão desesperançadas, que as pessoas estão angustiadas. E a doutrina muito tem que contribuir para que a gente vire esse jogo, né? Então eu vou começar com um pensamento que é de uma monja, né, na verdade, que ela diz: há gente boa no mundo, mesmo que os jornais anunciem tantos ladrões, eles ainda são poucos. A maioria é correta e não dá manchete. Não vamos cair na bobagem de pensar que nada presta. Chega de reclamar. Se há espaço reservado ao fracasso, há outro aberto ao sucesso. Abra o coração, ajude os outros, confie, pois é amando que se é amado. A gente precisa, às vezes, ouvir, né, essas coisas, para que a gente possa se tocar, que as coisas não estão perdidas, não é? Quando a gente diz que vivemos, o Espiritismo nos ensina que existe uma escala de mundos habitados, escala de espíritos. Se vivemos num mundo onde predominam os espíritos inferiores, porque é um planeta de provas e expiações, não significa com isso que nós estejamos condenados, que nós não possamos fazer nada para nos melhorar. Porque a pressão externa da sociedade, a pressão dos conceitos muito enraigados dentro da gente, vai pesando nas nossas costas, vai pesando, e em muitos momentos a gente pensa que é assim mesmo. Se eu sou um espírito inferior, se eu vim aqui para conseguir, ou às vezes, né, ou eu estou resgatando, ou eu estou cumprindo uma missão, ou eu estou tendo meus erros, né, eu vou repeti-los, né, como se eu tivesse sido reprovado em alguma coisa, eu estou aqui de novo, e de novo, de novo, mas não é impossível. Não é para que a gente sofra, muito pelo contrário, Deus é amor. E Ele nos dá a oportunidade. Então tem a forma como nós vemos as coisas. Não é castigo, não é punição, não é karma, é oportunidade. Que a gente tem que parar de ficar reclamando de mimimi por aí e a luta, e mudar as coisas que a gente pode mudar. Não se deixar sufocar por esse mar de pessimismo, por esse mar de desamor e de inferioridade. Porque hoje o verniz social não é que o mundo está piorando,
é que o verniz social que as pessoas usavam não é mais possível. Então as pessoas estão se desnudando, está aparecendo aquilo que elas realmente são. Né? E aí a gente vê o tempo voa e a gente ainda com essa mania de ser gaiola. Então, neste capítulo em que falamos aqui, né, da perfeição moral, eles nos ajudam a entender como é urgente que a gente se liberte, que a gente avance. Nós somos livres no nosso pensamento e na nossa consciência. Portanto, somos livres nas nossas ações. Todas elas são nossas escolhas. É isso que, às vezes, no Espiritismo, as pessoas ficam um pouco assustadas quando a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas coisas, é nossa. Não adianta querer culpar o pai, a mãe, o abandono, o marido, o namorado, o filho. Não tem isso. Cada um vai passar por aquilo que precisa passar para aprender as suas lições, mas como vai passar é nossa escolha. É nossa escolha a maneira como nós vamos conduzir essa nossa oportunidade. Penso eu que nós precisamos com urgência resgatar isso, nosso poder pessoal, né? Porque delegamos esse poder, damos esse poder a outros. E com isso a gente sofre. Porque nos sentimos impotentes e incapazes. Então a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer e se amar. Porque não somos como nós gostaríamos de ser. Somos inferiores. Mas a gente precisa se olhar com verdade, a gente precisa se olhar com clareza e saber, não, nisso aqui eu ainda estou ruim a beça, mas naquilo ali eu já dei uma melhoradinha. É com honestidade, olhar para dentro com honestidade. E nesse capítulo aqui, que é do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam das virtudes e dos vícios. E o que eles nos dizem? Que todas as virtudes têm o seu mérito. São indícios de progresso no caminho do bem. E eles dizem que há virtude sempre que nós resistimos voluntariamente às nossas más tendências, às nossas inferioridades. Quando a gente faz o sacrifício do interesse pessoal, que é aquilo que nos faz cair, é quando nós nos deixamos guiar pelo nosso interesse. Né? A gente tem que fazer, a primeira lição que a gente precisa exercitar é a gente deixar de lado o nosso interesse pessoal para que a gente possa fazer o bem para o próximo. Né? São situações, quando a gente se observa, a gente vê que no dia a dia, como a gente é tudo, é o nosso interesse primeiro. Se eu chegar numa quitanda, numa mercearia, estiver chegando uma caixa de um legume que eu estou precisando, que eu estou querendo comprar, eu vou querer escolher na frente dos outros, porque eu quero pegar o mais bonito para mim, porque eu quero pegar o melhor. Não é? Quando eu vou me arrumar, ou quando eu vou comprar alguma coisa, a gente sempre quer o melhor para a gente, né? Eu uma vez contei essa história naquela padaria lá da leiteria Paissandu, que sai aquela rosquinha e fica todo mundo lá querendo. Às vezes a gente fica aflito, não vai ter rosquinha para mim. E qual o problema se não tiver? Né? Então a gente se aflige, é por isso que a gente precisa começar a se olhar, para a gente ver em que nível a gente está. Porque são situações muito pequenininhas do nosso cotidiano. Quer chegar na frente no almoço para pegar o negócio menos mexido, quer passar na frente dos outros para pegar o melhor lugar na hora de entrar numa palestra, numa coisa assim. Né? Ou em reuniões onde a gente está acostumado a ir. Você gosta de sentar no seu lugar, já toma posse do lugar. Se alguém sentar ali já é um problema, porque sentou no meu lugar. Aqui ninguém tem lugar, mas esse era meu, você sentou. Então, é nessas pequeninas coisas é que a gente pode se avaliar. É que a gente pode ver a quantas nós andamos.
Então, os espíritos já nos deram uma dica, o interesse pessoal acima do bem-estar de todos. Isso é a primeira coisa que a gente precisa estar ligado aí para a gente poder mudar, né? E aí, Kardec pergunta aos espíritos, mas tem gente que faz o bem tão naturalmente, parece que não tem sacrifício em fazer isso. Será que essas pessoas já chegaram assim? E os espíritos esclarecem, não. Essas pessoas que fazem tão naturalmente o bem, já se venceram, já lutaram e já venceram. Inclusive, Jesus, que é o modelo mais perfeito que nós tivemos, né, aqui no planeta Terra, Jesus não foi criado perfeito. Ele percorreu o caminho dele e se tornou esse modelo para nós, né? Como outros tantos espíritos já tiveram esse progresso alcançado. Esse é o nosso objetivo, não tem outro. Não tem sentar na frente, não tem ter dinheiro, não tem. O objetivo nosso, através das reencarnações, é nos melhorarmos, é evoluir, é ir depurando as nossas arestas, é nos tornarmos melhores. Então, essas pessoas, né, já têm esse bem que elas fazem, é porque elas já realizaram esse progresso. E nos mundos mais avançados, o sentimento do bem se encontra por toda parte de maneira espontânea. Veja se a gente consegue imaginar isso. Não é? A gente não consegue imaginar isso. Quando lá não tem nada de errado, nesses mundos avançados, nada de desamor, nada de egoísmo, a gente não consegue imaginar isso. Mas a Terra, um dia, será um planeta feliz. Né? Os espíritos que aqui vão habitar são espíritos que já realizaram esse progresso. Então, Deus não desampara ninguém. Todos estamos caminhando rumo a essa perfeição. E é preciso que a gente ressalte isso, que nós, neste planeta, nesta oportunidade, estamos querendo atingir a perfeição. É esse o nosso objetivo. E aí, nós vamos nos transformar quando a gente perceber isso, que a caridade, o amor ao próximo, a justiça e o amor tem que estar na frente. Neste momento, a gente ainda também temos que reconhecer que estamos assim, né? Estamos num barco que está furado, porque por causa das nossas escolhas, e existem uns que querem se aproveitar e acham que porque o buraco não está do lado deles, eles vão escapar, e os outros aqui trabalhando. Então, estamos o quê, meus irmãos? Estamos iludidos. Todos estamos no mesmo barco. Eu não posso ser plenamente feliz se outros não forem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar passos adiante, eu posso caminhar, porque quanto mais eu abrir a minha consciência, o meu coração, eu entender por que eu estou aqui, eu agir diferente, eu vou mudando o meu entorno. Uma floresta, ela é verde porque as folhas são verdes. E eu posso ir puxando e ajudando aqueles que estão ao meu redor. Se eu estiver desencarnado e tiver essa consciência, tiver um aprendizado maior, eu vou ser aquele que auxilia o outro. Eu não vou ser aquele que fica obsidiando os outros, fica querendo atrapalhar, que tem ciúme, que tem inveja, que tem cobiça. Então, esteja onde eu estiver, encarnado ou desencarnado, temos que ter essa consciência, estamos todos no mesmo barco, rumo a essa perfeição que nos é possível. Então, a gente tem que parar para pensar nisso e ver o quão grandiosa é a nossa missão. Que nós vamos, passo a passo, chegar lá, todos nós aqui, todos, sem exceção. E aí os espíritos vão nos ajudando, né? Que o maior indício da imperfeição é o interesse pessoal, como eu já falei, o apego às coisas materiais
que é um indício notório de infelicidade, de inferioridade. Quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, menos ele compreende o seu destino. Quanto mais ele botar o foco dele para comprar coisas, para ser melhor que o outro, aparentemente, etc., etc., mais ele está se distanciando desse destino dele e dessa realidade, mais ele está iludido que ter casa, que ter carro, que ter isso, ter aquilo, vai fazer diferença para ele. Não vai. Não é? A gente tem tudo que a gente tem de bem material é por empréstimo. A gente pode perder assim. Num minuto a gente pode perder tudo. Agora, aquilo que a gente construiu dentro da gente, as virtudes que alcançamos, ninguém jamais vai tirar de nós. Então, nós estamos olhando para o lugar errado. Essa é a grande questão da coisa, né? Kardec pergunta aos espíritos que tem pessoas que são desinteressadas, elas não são apegadas materialmente, né, às coisas materiais, e gastam assim, não estão nem aí, dinheiro, não estão segurando dinheiro para elas, mas gastam desenfreadamente. E os espíritos respondem o seguinte: a fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a outros para ser encerrada num cofre. Todo o recurso material de que a gente conquista, que a gente trabalha, o que a gente recebe de herança, é um depósito do qual nós prestaremos conta. Todo o bem que nós poderíamos ter feito e que não fizemos. Todas as lágrimas que poderíamos ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Então, veja bem, não apenas, não faço mal para ninguém, mas todo o bem que a gente deixa de fazer também cai na nossa conta. Exatamente porque somos seres de relação. Precisamos ajudar-nos uns aos outros. Não tem isso de eu tenho aquilo outro. E uma outra situação que é levantada aqui por Kardec, pergunta aos espíritos, é será que existe algum mal de eu fazer maior força para me melhorar, não esperando nada nessa vida, mas esperando uma recompensa na outra vida, a melhorar a minha situação, né? A estar melhor? Será que isso é ruim? Isso é bom? Tenho mérito nisso ou não? E os espíritos respondem a Kardec que aquele que tem o prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo, sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que aquele que faz um cálculo para ajudar alguém, porque ele quer receber alguma coisa, seja aqui, seja lá, e ele não age pelo impulso natural do coração. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações, procede de maneira egoísta. Porque, na verdade, ele não está fazendo exercício, não é que a gente tenha que ser... A gente não vai ser bom como mágica. A gente não vai ser desprendido e querer ajudar o semelhante magicamente. É um exercício que a gente faz. E quando a gente fala aqui de caridade, quando a gente fala de olhar o outro, é com um sorriso, é com uma conversa, não é necessariamente dinheiro, né, ou coisa material, mas um auxílio, uma conversa, um telefonema, né, mas sem uma segunda intenção. Sem estar calculando, nem se envaidecendo, querendo aparecer aos olhos dos outros como uma boa pessoa. Então, aquele que está calculando ainda está agindo de forma egoísta, apesar dele mesmo não perceber. Emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, não é um sinal de egoísmo. Se melhorar com vistas a se aproximar de Deus é o objetivo de todos nós. Uma outra pergunta que é feita aos espíritos, se é útil a gente o conhecimento, que seja de coisas materiais, conhecimento científico. É útil que a gente se dedique a isso? E os espíritos respondem,
os espíritos superiores, né, gente, que ajudaram e que fizeram a codificação. É útil, porque torna capazes de aliviar os irmãos. O espírito se eleva mais depressa se tiver progredido intelectualmente. Então, a gente tem um avanço tecnológico, né, o avanço da inteligência é muito importante para que a gente possa compreender as coisas morais, que a gente custa mais a entender. É mais sacrificante para a gente mudar essas coisas que estão lá no íntimo da gente do que quando a gente aprende a lidar com o computador, quando a gente aprende a nova tecnologia, quando a gente vai estudar. É menos penoso, porque vai menos contra aquilo que a gente considera nosso, né? Porque seja bom, seja ruim, seja como for, a gente está acostumado a ser o que é. Então a gente está numa zona de conforto sendo assim. Muitas vezes a gente nem se olha para não se descobrir muito. A gente vai levando, vai olhando para fora e vai indo. Só que, não é para fazer isso, né? É para a gente se olhar e ver. Mas eu estou horrível, né? Do lado de fora eu estou lindinha, mas do dentro estou podre, porque não estou fazendo nada do que era para fazer. Né? Quando a gente, por exemplo, você vai estar com pressa, passa para um conhecido, que você olha pelo semblante da pessoa e que a pessoa está precisando de uma conversa. Eu vou fingir que eu não vi, porque agora eu não posso. Agora eu estou indo trabalhar, agora não vai dar. Quando alguém está doente, que a gente fala, eu tinha que ligar para o fulano. Mas não vou ligar não, porque eu não sei o que eu vou dizer, né? Então eu não ligo. E a gente vai se escondendo das situações assim. Morreu alguém querido de outra pessoa. Não vou lá não, que eu não gosto. Não vou dizer nada, não sei o que eu vou falar. E aí a gente vai recuando, em vez de avançar, gente. A gente fica parado, aí a vida vem e dá uns trancos na gente que vai parar lá na frente. E aí a gente reclama da vida. Mas é porque a gente não quer aprender. Sabe? Dar um bom dia, olhar para a pessoa, ver o que ela está precisando, volta. Que seja 5 minutos, meia hora, 1 hora. Isso vai pode não fazer diferença para você, mas pode fazer toda a diferença para a pessoa. E a gente, quando conhece, sabe que a pessoa está com a carinha ruim, né? Está com a carinha triste, está zangado, está isso, está aquilo. E a gente vai só contornando, não é para contornar, é para parar, é para ajudar, é para conversar. E aí, aqui nessa questão do conhecimento também, os espíritos dizem que o espírito perfeito deve saber tudo, e devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento desse espírito. Aí, continuando na questão da riqueza, os espíritos dão exemplo de 2 homens ricos. Um que já nasceu rico, o outro que trabalhou, batalhou e conseguiu um monte de coisa. Nenhum dos 2 liga para ninguém, só para eles mesmos. Qual deles é mais faltoso? Eu não gosto muito dessa palavra culpado, mas o que está escrito no livro é mais culpado. Aquele que conseguiu, através do seu esforço, já passou necessidade, porque ele sabe o que é. Mas na hora que ele não passou mais, ele ignorou os outros. Sabe, tipo assim, eu fui à luta, eu aprendi, não foi problema dele. Entendeu? Deixa ele se ferrar lá. As provas difíceis que muitos seres passam, não é para eles ficarem sozinhos nelas. Uma delas é essa, a pessoa na pobreza, na penúria, não é porque ele fez alguma coisa para ficar assim, para nascer assim. Então deixa ele cumprir o karma dele. Não é isso. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar os irmãos a serem bem-sucedidos nas suas provas. Alguém pode pensar em espiritualidade, em que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, em bondade. Se está com fome, se está vendo seus filhos passarem fome, isso é uma escala. Se você não tem o necessário, você não consegue pensar além disso. E olha que muitas vezes, por esse aprendizado já adquirido, a pessoa reparte aquele pãozinho velho que tem com o outro, ou com seu cachorro, né? A gente vê isso na rua, as pessoas, moradores de rua, têm seus bichinhos, e dividem aquele pouco que eles têm com os bichinhos. Em parte,
é lição para a gente, não é lição para eles. É para a gente olhar e saber que é por aí. Agora, não é para ele ficar sozinho sofrendo lá porque ele fez alguma coisa que ele mereceu aquilo. Somos todos instrumentos de Deus, né, para auxiliar uns aos outros. Lembrem-se bem disso. Um outro exemplo é do avarento. Um se priva de tudo para guardar o dinheiro. O outro se priva de ajudar os outros, mas com ele está tudo bem. Ele gasta com ele mesmo, mas não gasta com os outros, né? Então, qual seria o mais culpado? Esse que gasta com ele, não gasta com os outros. Porque esse que é avarento, ele sofre tanto, querendo guardar, querendo conter o bem, guardar, que esse já é o aprendizado dele. Vê que ele sofreu tanto por aquele tesouro, mas ele não é dele. Quando ele desencarnar, ficou tudo aí. E a gente também sofre por querer controlar tudo e todos. A gente pode não querer controlar o dinheiro, né, guardar o dinheiro, mas a gente quer controlar onde a gente reina, digamos assim. A nossa casa, no nosso trabalho, as pessoas que a gente convive. A gente quer controlar a atitude dos outros. Que as pessoas, como se nós soubéssemos o que é certo, e o outro não. Se for filho ou se for subordinado, então isso é muito claro. Tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é que é o certo. E nem sempre é assim. Né? A gente tem, todos nós estamos aqui para progredir, então todos nós temos os nossos aprendizados. Às vezes a minha forma não é a melhor. E muitas vezes não será mesmo a melhor, né? E a gente precisa ser indulgente para com os defeitos dos outros, né? Eles falam aqui sobre estudar os defeitos alheios. Isso é muito problemático, né? Porque a gente critica os outros com uma facilidade. A gente vive na superficialidade. Então você vê as pessoas passando na rua, é observando a roupa das pessoas, é criticando as pessoas, porque, olha lá, aquela banha toda está de short. Que coisa horrorosa. Outro dia me contaram eu acho que foi verdadeiro, sei lá, que a pessoa ia passando numa obra, eu ouvi os caras dizerem lá que odiavam verão. Aí ela pensou, deve odiar o calor. Mas a seguir, a pessoa falou, a gente é obrigada a ver cada coisa. Quer dizer, a gente está aqui para se preocupar com o corpo, com a roupa que um usa e que o outro usa, né? E a gente critica muito as pessoas. Se não critica falando na maledicência da coisa, critica na mente. Julga o tempo todo. Cadê a nossa indulgência para com os defeitos alheios? E os nossos? Estamos todos no mesmo barco aqui. Eu também tenho muitos defeitos. E não gostaria que ficasse falando deles por aí, ou gostaríamos. Não. Então, como é que eu vou fazer com outro que eu não queria que fizessem comigo? Nós vivemos, eu falei em corpo aí, lembrei, né? A gente vive numa ditadura dos corpos. Inventaram, né? Inventaram a indústria, todo mundo que ganha dinheiro, rios de dinheiro com isso, o tal do ser saudável e aquele modelo de pessoa que é quase que anoréxica. E que 0,5% da população se enquadra nisso. Só que essa mídia e essa coisa é tão forte em cima da gente que a gente se sente feia mesmo, a gente se sente horrível, queria ser assim. Porque isso é que é bonito, porque isso é que vai ter valor. Só que Deus nos deu cada um tem o seu corpo com um biotipo. Eu posso morrer de malhar, que eu não vou ficar daquele jeito. E a gente se ilude mais uma vez. Aí agora, tudo que é bom é carésimo, né? O tal do açúcar de coco tem pouco índice glicêmico, sei lá, R$30 custa 200 gramas do açúcar. Daqui a pouco você está trabalhando, fazendo hora extra para comprar açúcar, para comprar pão sem glúten, não sei o que, sem lactose. Gente, é para pirar a pessoa. A gente não pode cair nessa pilha. É muito difícil não cair, tá? Porque a todo momento você se sente culpado. A gente adoece porque você quer ser uma pessoa que você não é.
E cadê aquela coisa de lembrar que o seu corpo foi Deus que te deu, é perfeito. Ele te leva aonde você tem que ir, né? Todos os trilhões de células que tem no seu corpo, eles existem para você ser feliz. E você vira inimigo do seu corpo. Ai, mas esse peito é horrível, mas essa banha é horrorosa. Né? Os homens, aquela barriga de chope, isso é horrível. Então você passa a se odiar, começando pelo seu corpo. Que dirá o resto? Então, gente, vamos ficar ligados, ninguém tem nada com isso, se eu tenho banha, se eu não tenho, se tem peito grande, peito pequeno. O que eu preciso é cuidar do meu corpo. Né? O que eu preciso é encontrar no corpo, como na vida, um equilíbrio. De comer todas as coisas, não tem alimento proibido. Agora eu vi outro dia a foto de um açúcar com uma caveira, né, esculpida. Você olha para o açúcar e fica com medo. O que é isso? Que quem come 12 salsichas tem leucemia e por aí vai. Entendeu? Lógico que tudo que for menos industrializado é melhor. Mas a gente pira com essas coisas. Eu tive conversando outro dia com um agricultor e ele falou para mim, vocês não gostam de comprar tudo bonito? Pois é, tudo bonito é cheio de agrotóxico. A gente não consegue vender uma produção se for desse tamaninho, a batatinha lá que o bichinho furou, a gente não vende. Então taca agrotóxico que está matando a gente, está matando vocês também. E a gente ouve isso e continua indo lá, se pega querendo escolher que for maior. Vamos escolher o menor, que o menor deve ter menos. Então, então isso é uma piração, e que a gente entra nessa pilha e fica o tempo todo pensando nisso. O que eu comi hoje? Não, hoje eu comi uma barra de chocolate, estou condenada pela eternidade. Se a gente fala assim, parece ridículo, mas isso está causando sofrimento nas pessoas. Muito sofrimento. Aí você vai na academia, aquele monte de gente tirando selfie para lá, selfie para cá. Nós viemos aqui fazer isso. Vamos fazer exercício sim, porque se ficar parado enferruja, quanto mais a gente vai ficando mais velho, né? Dói aqui, dói ali. Vamos cuidar do nosso instrumento, mas vamos nos libertar disso. Porque nós estamos perdendo muito tempo. E o meu corpo, da magrinha, da anoréxica, vai tudo para o mesmo lugar. Os nossos espíritos é que vão para lugares diferentes. Mas o corpo vai tudo para o mesmo lugar. E a gente tem que parar de sofrer por causa disso. Porque é muita imposição, é muita imposição. Né? E aí a gente faz isso com nossos filhos. Né? A gente faz isso, a gente reproduz isso. O grande perigo dessas coisas todas que a gente incutiu na nossa cabeça é que a gente passa para frente, né? Tem isso. Né? Então vamos passar para frente que é bom, não é verdade? Vamos passar para frente aquilo que realmente vai engrandecer e embelezar o nosso corpo. Porque um espírito feliz, um espírito em paz, a beleza irradia, independente das suas características físicas. Não adianta a gente querer bater de frente, não é? Porque somos grandes, porque somos poderosos, porque temos, sei lá, mais idade, mais experiência, e fazer valer a nossa vontade, porque juntos, como os dois grandões, vamos nos dar mal, né? E os dois menores aí tentaram fazer de forma diferente e conseguiram o objetivo deles, né? E isso é muito enraizado na gente, né? Por causa do nosso egoísmo, que é o maior de todos os vícios. É aquele que embasa tudo. É a gente achar que é melhor que o outro e querer tudo para a gente. Né? A vaidade, eu vi um conceito de vaidade que tem a ver com isso, né? Com o egoísmo, com o orgulho, que eu achei muito legal. Que diz que a vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras pessoas, de criar uma imagem pessoal para transmitir aos outros, com o objetivo de ser admirado e invejado. A gente faz isso, né? A gente faz isso também. A gente se arrumar, cuidar do nosso corpo, gostar da gente, isso não é essa vaidade. São todos os excessos que fazem da gente cair no erro. Né? Os espíritos nos explicam que
no móvel das nossas ações, onde existe o egoísmo, é onde a gente cai. É ele que a gente precisa quebrar, é ele que precisa ser diferente. E nos dizem isso, que as paixões que nós temos são naturais, foram criadas por Deus também. Mas que são como um cavalo, que ele muito nos serve e nos alavanca, nos leva onde a gente quer, quando eles estão governados, controlados. E quando eles é que estão no controle, é que as coisas saem né, do lugar, e aí degringola tudo, como também a gente viu nesse vídeo, né? A pessoa, é a persona de cada um querendo sobressair pelas outras, né, sobre as outras, e acabou, eles já acabaram caindo e não conseguindo nada, nem chegar a lugar nenhum, nem se reconhecer. Então, essa personalidade, né, essas paixões exacerbadas, a ambição, o ciúme, a inveja, tudo isso exacerbado não é legal para a gente. Mas quando a gente consegue trabalhar isso dentro de nós, saber até que ponto isso me impulsiona. Por exemplo, a ambição impulsiona a gente a trabalhar. O trabalho é uma das leis de Deus que nos faz aprender muita coisa, porque é na convivência com o outro, é o exercício da inteligência. Então, em si, a ambição, querer ter um conforto, querer estar melhor, em si não é ruim. Ele é ruim quando extrapola, né, quando extrapola os limites e que a gente fica desenfreadamente só pensando nisso. Né? Os dois menorzinhos aí do vídeo, que conseguiram fazer alguma coisa, que eles resolveram a situação, mas a gente não pode esquecer que eles também usaram os meios que não são lícitos para chegar onde eles queriam. Eles ajudaram um ao outro, mas eles ferraram os outros dois. Né? Porque eles também não quiseram ter paciência de esperar o desenrolar ali daquela briga toda. Porque ou eles iam acabar caindo, ou eles iam resolver um ceder ou outro ceder. Então, a gente também não pode vangloriar, né, e dar força e alimentar uma atitude assim, que vai passar por cima dos outros, vai derrubar os outros para chegar onde quer. A gente precisa ter realmente essa atenção para a gente saber o que nós estamos fazendo, né? E em relação ao egoísmo, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: mas parece que o egoísmo é fundado nesse interesse pessoal, parece que é difícil extirpar ele da humanidade, na Terra pelo menos, porque parece que isso é natural nosso, como é que vai ser isso? E aí os espíritos esclarecem que é exatamente isso, pelas vidas sucessivas, a gente vai se burilando, vai aprendendo, vai aperfeiçoando, e aí a gente vai deixando para trás outras paixões, outros vícios, e a gente também vai deixando o egoísmo. E que é muito mais fácil do que a gente imagina. Aqui na questão 909, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar suas paixões, se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade. Os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Poucas linhas, mas resumem tudo que a gente precisa para se melhorar. Né? É vontade, é mobilizar dentro da gente essas forças do bem que existem dentro de nós e orar a Deus e pedir auxílio aos bons espíritos, que vão nos ajudar. Com certeza vão nos ajudar, e essa certeza nos é dada aqui mais uma vez. E na 911, Kardec pergunta: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios.
Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência da própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, a gente tem que dizer com o coração, né? Eu quero, mas eu quero de coração. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação, que é a renúncia da própria vontade, o desapego do interesse próprio. Então a gente martela, martela, martela em cima disso, porque esse é o nosso caminho. É por aí que a gente vai chegar a algum lugar. É o conhece-te a ti mesmo. Né? É a gente se perguntar, se perguntar todos os dias, a todo momento, qual foi o que me levou a agir desta forma. Né? Magui, minha amiga, costuma dizer que tem gente que não pode errar. E eu, às vezes, ficava encucado com isso, porque parece mesmo que a gente tem hora que... Mas não é isso. Me parece que a questão é a seguinte: quando você faz uma coisa e imediatamente está atento, se pergunta, você percebe na hora que você fez besteira. Fiz uma besteira, falei o que não devia, né? Agi de uma tal forma. Então, você é que vai se endireitando e não se permite mais errar. Poxa, eu estou vendo que eu caí 10 vezes nesse mesmo buraco, gente. Alguma coisa tem que fazer. Mas essa análise da consciência é que permite que a gente fique assim, sensível, que a gente fique observando, e a gente vai ver que a gente num dia, 24 horinhas, faz um monte de besteira. Não fique achando, é melhor eu não olhar para mim mesmo e tocar a vida, deixa a vida me levar, que está melhor. Não. A gente vai perceber que fez. Mas daqui a uma semana, já não fez tanto, pelo menos não aquelas, fez outras, mas não fez aquelas. Então a nossa atenção estar voltada para dentro de nós, e a gente se conectar com Deus, né? Se conectar com os bons espíritos, porque a gente de coração quer mudar, é a chave do nosso progresso. Um jovem aprendiz perguntou para um sábio isso, né? Eu quero ser feliz. Aí o sábio respondeu: primeiro você esquece o eu. E quando você tiver aprendido a esquecer o eu, você esquece o quero. E você será completamente feliz. Então a gente tem que buscar essa leveza. É que o Espiritismo nos dá essa visão mais ampla das coisas. Da onde eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero ir. Nos mostra como é que é a nossa verdadeira vida, que é espiritual, que depende das nossas ações aqui. Nos mostra que quando a gente está aqui ou está lá do outro lado, nós estamos sempre aprendendo, sempre trabalhando. Não tem céu para ficar tocando harpa e deitado na nuvem. Quanto melhor eu for, mais eu vou ajudar os meus irmãos e eu vou ficar muito feliz com isso. Não vou ficar aborrecido, pouco saco, nem morto eu posso parar, não. Nem morto vão me dar descanso, gente, não é possível. Não, você vai ficar feliz de estar colaborando para esse universo que é maravilhoso, magnífico e que é controlado por Deus. Né? E você vai ter a sua missão, você tem um jeito de ajudar, como tem hoje. Nós não estamos num planeta inferior só para fazer para a gente. Estamos para fazer para o coletivo. E quando a gente faz o bem, não dá uma coisa dentro da gente boa, que pouquíssimas coisas nos dão essa satisfação. Comprar um carro novo, um CD, um iPhone, dá um prazer de 5 minutos. Daqui a pouco nós somos igual criança, já jogou o brinquedo de lado, já está sonhando com outra coisa. Porque na questão material, a gente tem um sonho atrás do outro, um sonho atrás do outro, um sonho atrás do outro. Então, a criança, aquela boneca que era o sonho da vida, a mãe paga R$600 na boneca, brinca um dia, e a boneca vai lá para o lugar dos brinquedos, igual a todos os outros. Mas essa satisfação de fazer o bem
de poder irradiar aquela coisa que você pode não dizer nada para a pessoa, porque você também não sabe o que vai dizer, mas dizer assim, eu estou aqui. E dar aquele abraço maravilhoso, pronto. E você sai feliz. E é isso que tem que ser o nosso lema, esta felicidade. Então, é repetitivo. Às vezes, quando eu falei no início que a gente supera muitas coisas para chegar aqui, porque primeiro você não sabe o que você vai falar. O que eu vou falar hoje? Depois você começa a estudar e fica inseguro. A gente tem isso tudo, não é porque a gente está aqui que é diferente de quem está aí, não. Inseguro, acha que vai falar besteira, acha que vai esquecer tudo, fica gelado. Mas, quando você fala, não, eu vou porque eu acredito nisso, porque eu sou entusiasta de que isso muda a vida das pessoas. Então, eu tenho que tentar passar isso de alguma forma. Pede ajuda para passar e tocar os corações e vem em frente. Aí dá aquela leveza quando acabou, né? Todo aquele peso, aquela angústia de antes, você sai levinho, levinho, né? Mas é uma luta. Não pensem que é lindo e fácil. Vou falar no centro hoje, não é não? E eu vou só finalizar com a gaiola do início, que eu espero que a gente possa ter dados para refletir, né, e para se libertar e alçar grandes voos aí. Uma boa noite para todo mundo e muito obrigada.